Olá, boa tarde a todos. Esperar que o pessoal comece a entrar. Humberto Adame já entrou. Pode pedir aí, Humberto, para eu te adicionar. Na hora que você entra, aparece um link e você pede para eu te aceitar. Tá bom? Boa tarde, gente. Meu nome é Cecília, eu sou procuradora do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, atuo em Araguaína, no Tocantins. E sou associada ao MP Transforma, que é o MP Transformador, que é um MP crítico, que busca a análise da atuação do Ministério Público, é formado por procuradores e promotores de todos os ramos do Ministério Público, e busca fazer uma análise crítica de como que está a atuação do Ministério Público e qual é o verdadeiro objetivo do Ministério Público de acordo com a Constituição de 1988. E hoje a gente vai receber o querido Humberto Adame. Estou só esperando ele entrar, ele pedir para ser adicionado. Ele já entrou, eu estou só esperando ele me pedir para entrar. Eu vou convidar ele aqui. Está sendo adicionado já. Enquanto ele está entrando, eu vou ler aqui o currículo dele. Humberto Adame, ele é presidente da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra, do Conselho Federal da OAB. Já entrou? Olá, Humberto. Estou lendo aqui seu currículo. Tudo bem? Para as pessoas te conhecerem. Presidente da Comissão da Igualdade Racial do IAB, né, do Instituto de Advogados do Brasil, ex-presidente da Comissão Nacional da Verdade, Comissão Nacional da Igualdade Racial do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, graduado em Direito pela UNB, com mestrado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É advogado especialista em ações de enfrentamento ao racismo perante o STF, ações importantíssimas, diga-se de passagem. E foi nomeado também representante do Conselho Federal da OAB na CONATRAI, que é a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo do Ministério dos Direitos Humanos. Então, esse é Humberto, te apresentei agora para o pessoal aqui do MP Transforma. E a gente já pode começar a nossa live. Você pode se apresentar, cumprimentar as pessoas. Antes de eu fazer Bom, primeiro, estou ajeitando aqui, porque a gente tem que virar... Antes éramos só pessoas do direito, né? Agora estamos pessoas do direito, da luz, de toda uma coisa, e especialmente para os advogados, agora as sustentações orais começaram a ser verdadeiras obras de arte. Você tem que estar o tempo todo treinando em fazer vídeo e mandar, e botar luz e falar. Então, bem, enfim. Então, como já foi dito, eu sou Humberto Adame, sou advogado já há bastante tempo. Eu me formei em 1980, né, na Universidade de Brasília, quando as estatísticas eram de 2 negros para cada 100 estudantes, né? Estava lá nessa época também Joaquim Barbosa, que foi meu contemporâneo de universidade, fomos colegas, meu padrinho do ex-casamento, meu amigo de vida inteira, e a gente sempre tinha pouca gente preta por lá. E também depois eu vim aqui para o Rio, trabalhei aí em Palmas, no estado de Tocantins, como advogado. Fui 34 anos advogado do Banco do Brasil, e trabalhei na Bahia também, aqui no Rio de Janeiro, e fiz 17 anos de associação dos advogados do Banco do Brasil, exatamente quando a gente estava iniciando a discussão dos honorários de sucumbência, junto com Cláudio Lamáquia, que depois veio a ser o presidente do Conselho Federal do OAB. E a vida inteira eu estive sempre presente no OAB. Desde que eu vim para aqui, para o Rio de Janeiro, eu fui primeiro presidente da Comissão de Direito Ambiental da seccional da OAB do Rio de Janeiro, em 91, 93, ECO 93, né? E é uma coisa que eu vejo muita relação com essa questão do meio ambiente,
E é ótimo que eu esteja falando com o Ministério Público do Trabalho, mas o Ministério Público em geral, a quem, logo de início, eu agradeço o convite, né, a oportunidade de estar aqui, a honra de estar nessa live com você, Cecília, que gentilmente me convidou. Tenho muitos amigos do Ministério Público em geral, do Trabalho, do Ministério Público Federal, né, e outras, e dos Ministérios Públicos dos estados também, e eu sempre atuei. E eu me lembro que nessa parte do meio ambiente, não só a advocacia, mas a sociedade seguiu sempre os passos do Ministério Público, como foi Edson Milaré no início, lá da época que a gente estava fazendo, e acabei por presidir a Associação Brasileira dos Advogados Ambientalistas, né? E bem, aí depois aí fiquei com duas mãos, uma mão na questão ambiental e uma mão na questão racial, e tentando levar, além de ser advogado do banco você lida com o que aparecer. É um generalista especializado em generalidades daquela que tem que ser para resolver tudo. Bem, então, a questão racial sempre me puxou. E aí puxou, a OAB, por incrível que pareça, jamais tinha tratado do tema racial nas suas conferências até o ano de 1999, quando aqui no Rio a gente conseguiu incluir um painel de discriminação racial com Herman Baeta, que tinha sido presidente, tanto do IAB quanto da OAB, e chegamos lá e dissemos, olha, mas a OAB se mete em tantas coisas, por que ela não se meteu ainda nesse assunto do negro, da discriminação racial? Aí fui eu, Carlos Alberto Medeiros, Ivani dos Santos, Babalaô e o finado advogado Sérgio Martins. Aí o Jorge de Assis, doutor Jorge de Assis, lá de Campos, né, meu querido amigo, e aí o Herman Baeta diz assim, eu guardei um painel para umas ocasiões especiais, vou incluir esse tema, a gente foi lá pedir para fazer um evento especial, eu era coordenador de 4 eventos especiais, na área ambiental, na área dos sindicatos de advogados, que era da Federação Nacional dos Advogados, que, aliás, eu fiz muitas iniciativas com a Federação Nacional dos Advogados, inclusive a representação que foi ofertada quando a minha querida amiga Sandra Lia era Procuradora-Geral do Ministério do Trabalho. Ela faz parte da minha a Sandra Lia, a gente... Geral do Trabalho, mulher, né? A nossa única representante. Sandra Lia, eu cheguei lá com uma mala com 27 representações iguaizinhas para oferecer uma por cada estado. E isso é uma estratégia que eu venho usando desde aquela época. E não adianta você, por exemplo, oferecer uma representação em coisas coletivas para um procurador exclusivo, se aquele assunto vai para todo o país. Ele é o que agora chamam de racismo estrutural, racismo... eu sempre conto essa história mesmo, né? A Sandra Lia está aqui. Tem a foto da mala na mesa. Tem uma foto com 27 representações. Porque, por exemplo, se eu fizesse só para um procurador, ele ia ficar com a opinião pessoal do procurador. E eu digo que, como advogado, é muito difícil você atuar com essa questão da independência do Ministério Público, do membro do parquê, que vale acima de tudo, que ele não tem que dar satisfação a ninguém, só com a consciência, a Constituição e as leis. Tá bom, é ótimo para você ter isso como um poder estruturado da República essencial. Mas vai trabalhar com isso ou contra isso, né? E isso foi importante. Então, a Sandra Lia passou para todo mundo, né? Todas as procuradorias regionais de trabalho, e cada um foi tocar
era um inquérito envolvido com desigualdade racial do mercado de trabalho. Eu levei 1 ano para juntar todo o material para fazer a representação, e foi a Federação Nacional dos Advogados. E a questão, eu falava dos 4 eventos de 1999. O 4º evento, a discriminação racial, não tinha um consenso de entidades do movimento negro, que também são, vamos dizer, abre aspas, muito diversas. É ótimo ter diversidade, mas vai juntar para você fazer alguma coisa em conjunto. É uma confusão geral. E aí, a Federação Nacional dos Advogados fez essa representação e foi um sucesso, porque ela foi depois muito confundida com a questão das cotas, porque estava em andamento a implementação das cotas na universidade, e a discussão toda que teve aqui na UERJ e na UNEB, depois veio a chegar na DPF 186, né? A doutora Ludmila também aqui, minha querida amiga, né? Parceiríssima também. E recebemos ela aqui na OAB do Rio de Janeiro. E aí, enfim, eu saí da questão racial e eu viro ouvidor nacional da igualdade racial, com o ministro Edson Santos. Eu trabalhei com 3 ministros, o ministro Edson Santos, o ministro Eloy Araújo e a ministra Luísa Barros um pouquinho. E aí, você sai do seu escritório, da sua vida privada e vai para essas coisas, para esses lugares, e você vai para lá para promover modificações no chamado, agora hoje está muito em voga o racismo institucional, o racismo estrutural. Mas você vai lá, não vai para ficar discutindo mesas e cadeiras, eu tenho tantas mesas, eu tenho tantas cadeiras. Vai lá para fazer 1000 confusões. E eu combinei com o ministro Edson Santos o seguinte: se você não estiver aqui, ministro, que me convidou, eu não era de partido nenhum, diz assim, não, se eu quisesse alguém de partido, eu não tinha chamado você, porque você nem é do meu partido. Eu não sou de partido nenhum. Eu vim aqui para abalar Bangu, né? E a ouvidoria da CPI, ela fez muita diferença, especialmente com ofícios, levando a questão para os ministérios, vários ramos do Ministério Público, Federal, dos estados, do trabalho, tudo era de interesse público na questão racial. E com isso, e também para o Legislativo, para as câmaras de vereadores, câmaras dos deputados, tribunais de justiça, porque os crimes raciais, e muitas vezes as pessoas não têm como se defender, eles têm que se valer de tudo. As defensorias públicas estão fazendo um excelente trabalho. Você imagina que em 1999, não tinha tanta gente assim envolvida nisso. Ou seja, e aí nós fizemos muita confusão. Levamos a questão no Supremo Tribunal Federal, do Monteiro Lobato, que também criou muito tumulto no Supremo Tribunal Federal, foi julgado agora, e o Supremo Tribunal Federal disse que não tem, que vai continuar assim. Fizemos a questão foi uma coisa que a Vânia Santana, que estava na ouvidoria da CPI, disse que mudou muito, que foram os inquéritos para que a Petrobras investigasse. Não era para fazer cota, era para ver por que tinha tão pouco preto nas fileiras da Petrobras. Porque os balanços sociais do meio ambiente, daqui acho que era do IBASE, eles tinham perguntinhas assim, e todo mundo voltado só para a área ambiental. Eu sempre vi aquilo assim, e a gente passava por aquilo e não dava bola. Quantos pretos e pardos ou quantos negros existem na empresa, em cargo de gerência? Quantos negros existem no total de funcionários? Aquilo entrava no relatório do meio ambiente, todo mundo focado só no meio ambiente, ninguém literalmente dava bola para aquilo. Até o dia que nós fomos fazer a conta de quanto é que dava, do total de trabalhadores que tinham na Petrobras e o total de trabalhadores negros em cargo de gerência. E tinha menos de 4% do total de trabalhadores.
Depois chegou-se à conclusão que era um erro na autodeclaração e porque as empresas que eram contratadas para fazer o CAGED eram terceirizadas. Então o sujeito botava branco de cima e embaixo. E aí foi uma briga também, porque os sindicatos não queriam fazer essa autodeclaração. Agora, voltando a essa questão, inclusive desse período do governo Lula, governo Dilma, que foram governos progressistas, né? E eu vou falar um pouco da Comissão Nacional da Verdade da ditadura, e eu já faço aqui um imenso parêntese, que o que eu vou perguntar não diminui em nada a importância da Comissão Nacional da Verdade da ditadura. Aconteceram muitas violações aos direitos humanos nesse período, dos anos 60, anos 70, anos 80, e eu não estou de forma alguma minimizando a importância da comissão, e nem minimizando o tamanho da violação dos direitos humanos que aconteceram no período da ditadura empresarial militar no Brasil. Porém, eu queria te fazer um questionamento, porque a Comissão da Verdade, né, que tem como objetivo esclarecer e buscar os registros e fatos e circunstâncias nos casos das graves violações de direitos humanos praticados durante a ditadura, ela foi criada por lei, que é a 12.528, sancionado pela presidenta Dilma Rousseff em 2011. Houve uma solenidade, participou Fernando Henrique, Lula, todos os presidentes da época democrática, Collor, Sarney. Foi muito festejada a criação dessa comissão, mas nunca houve no Brasil a criação pelo Estado, né, brasileiro de uma Comissão Nacional da Verdade para a escravidão negra, né? Essa escravidão negra que durou 400 anos e perpetrou muitas violações aos direitos humanos, né, até pela duração e pela gravidade, pela severidade das torturas e das violações, numa quantidade aí aproximada de 5 milhões de africanos que foram trazidos, além dos seus descendentes, né, porque durou 400 anos, que foi um verdadeiro holocausto para o povo negro, né, que é como a Marimbane fala, foi uma AFA, ela usa esse termo, uma AFA, para falar desse grande desastre que foi a escravização, e apesar de tudo isso, nunca foi criado pelo Estado uma Comissão Nacional da Verdade. Precisou a OAB vir à frente, pegar esse protagonismo e criar a Comissão Nacional da Verdade da OAB, né? E eu queria que você me fizesse uma reflexão sobre isso. Por que o Estado não criou da ditadura, mas não criou da escravidão, né? E o que levou a OAB a criar essa comissão? Bom, primeiro, como eu disse, eu estava na área ambiental, caminhei para a área racial aos pouquinhos, mas quando eu fui chegando, eu também vi que tinha uma forma de trabalhar que não era a forma como eu lidava com as questões da área de direito, com a advocacia, especialmente das grandes corporações, é conflito o tempo todo, você vive lá, muito processo de conflito, você se torna um especialista de briga judicial o tempo todo, permanente, de forma muito intensa. E essa sempre foi a minha pegada. Você passeia o Código de Processo, então, nesses casos de cobrança, você passeia o Código de Processo inteiro, todos os incidentes processuais, você vai para lá. E a advocacia dos direitos humanos nem sempre tinha essa mesma pegada, né? E eu reclamei muito que quando eu fui ver com os militares, as próprias ONGs, elas tinham uma advocacia que era com muita dificuldade, alguns militantes que estavam ali e indo fazendo essa advocacia, mas que não tinha a mesma pegada de enfrentamento. E aí, eu então passei 15 anos com a advocacia das ações afirmativas. Primeiro com os cotistas aqui do Rio, da UERJ. Você acredita que aqui na UERJ, nas primeiras ações dos cotistas, a Defensoria Pública e o Ministério Público do Estado disseram que não iam defender os cotistas raciais da UERJ porque a cota era inconstitucional. E não defenderam, precisou o Frei Davi ir lá um tempão, teve 300 mandados de segurança, os juízes começaram a declarar inconstitucional a cota, e aí deferir a vaga que era do cotista para o não cotista. Então tinha os não cotistas, os cotistas e os da liminar. Aí foram 260 liminares
do juiz de primeira instância, sempre dizendo a cota é inconstitucional. E aí, a reitora, que foi depois a ministra Nicéia Freire, que depois foi ministra da Mulher, até por sugestão nossa, Sérgio Abreu, do Luiz Fernando Martins, que também foi ouvidor da CPI, ela foi ao presidente do Tribunal de Justiça e disse, olha, não vai caber na universidade, né? Os da cota, os que passaram sem serem cotistas e os da liminar. Não vai caber esse povo todo. Aí o presidente foi lá e caçou de uma vez só todas as 260 liminares. E ainda tinha a fraude. A fraude que o Frei Davi, inclusive, foi lá à universidade olhar, e você olhava lá, não via, não percebia nada. E uma intensa campanha de mídia contra as cotas. Eu chamo de o quarteto do mal, que era o Peter Fry, Ivone Magui, Ali Camel, e o que está fazendo cara de bonzinho hoje na Globo News, aí César ou Magnoli. Mas esses iam estar um outro, José Roberto Pinto de Góes, que mandava todo mundo se declarar qualquer coisa, porque todo mundo era afrodescendente. Bem, aí passou esse tempo todo, nós fomos para a defesa das cotas nos tribunais, eu fui amigo da corte com Iara, Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, o IARA, e aí, com isso, nós somos amigos das cortes, até que chega lá na audiência do Supremo Tribunal Federal, e aí eu não podia participar, porque eu já estava como ouvidor, e o ouvidor dizia para o Edson, olha, se não tiver alguém aqui pedindo para me demitir, exonerar, denunciando o ouvidor não está trabalhando. Aí você diz que vai me demitir, coisa e tal. Então, fui para lá para fazer muita confusão. E fizemos muita confusão. A gente fez muita defesa. E tem casos... o que está acontecendo hoje, que a gente vê na televisão, como viu esse fim de semana, do caso do racista de Valinhos, do caso do delegado agora, que foi chamado de macaco, sim, delegado Ricardo, que eu acabei aqui, lá em Brasília. Isso tudo sempre aconteceu e continua acontecendo. O que acontece agora é que está tendo mais exposição e que as pessoas não estão deixando para lá. Estão filmando. Fruto de uma social. E fruto de uma intensa divulgação dos direitos. Então, isso é sim um fato positivo. Às vezes a gente dá uma agonia assim, mas todos os racistas saíram? Não, eles sempre estiveram aí. O que acontece é que todo um grupo de pessoas que vem trabalhando nisso, especialmente do movimento negro há muito tempo, é o resultado disso. É o resultado das cotas das universidades, é o resultado do ProUni, daí sim do governo Lula, e é resultado de ação afirmativa de todos os lados. Agora, só que a OAB foi lá e disse assim, nós não temos posição na audiência da ADPF 86. Falei, como não tem posição? Era um conselheiro federal de Goiás, que era o representante. Não, eu vim aqui declarar que nós não somos nem contra a favor. Mas como não tem? Aí parou, juntamos lá. Falei, mas como vocês se metem em todos os assuntos do trabalho, da questão? E aí, não se metem, não querem se meter na questão de inclusão dos afrodescendentes. Juntei alguns advogados que estavam lá, o Dorival Vieira, Marcelo Dias, o Júlio Romário, de Brasília. Liguei para o presidente Ofi, que eu conhecia. Ofi, eu estou indignado, estou saindo aqui. Ivete Sacramento, primeira reitora negra do Brasil, foi reitora da UNEB, né, lá em Salvador, implementou aí, acho que 17 campos, todo o estado da Bahia, passando aí na sua live. Passou o Jorginho também, falou do Prudente, eu já vou falar do Prudente. E aí, então, bem, aí fez essa confusão toda, ele disse, não, calma, Dami, é porque aqui as coisas são decididas internamente no Conselho, no plenário do Conselho Federal.
não é só eu, não. Vamos. Aí criou um procedimento interno, levou 1 ano, Luiz Viana e Silvia Cerqueira foram os relatores, e sempre com muito cuidado para ver se a OAB julgar contrário. Eu falei, é problema do Conselho Federal, ele que diga que não é favorável à inclusão dos afrodescendentes. O meu problema é criar confusão, o problema deles é resolver. E na ouvidoria da CPI, foi muito importante isso, porque nós fizemos muitas coisas. Bem, aí, só para chegar nisso tudo, que até depois, aí saí, vim para cá, voltei para a advocacia, né, voltei para o meu escritório, fizemos muitas ações, como uns mandados de segurança, que por omissão do presidente da República, ele tem um prazo para fazer, ele pode fazer a avocação, e ele não faz a avocação. Mas todo mundo, e aí eu quero citar o professor Antônio Gomes da Costa Neto, que fez a denúncia do racismo do livro Caçada de Pedrinho de Monteiro Lobato, quando eu era ouvidor, e depois virou um parceiro da vida inteira. Ele construiu uma tese que você vai, com base no Decreto-Lei 200, você vai fazendo os recursos administrativos na administração pública federal. Como todo cidadão tem direito, você pode ir lá, tem uma decisão a recorrer, até que você chega a recorrer ao presidente da República, que é o chefe de todos os funcionários públicos. E aí ele ainda pode pedir para fazer uma avocação. Aí o presidente da República pode fazer uma avocação. Ele pode decidir que sim ou que não. Ele só não pode não decidir no prazo que ele tem. E ele jamais decidiu. Isso abriu sempre a porta para a gente ir para o Supremo Tribunal Federal. E é assim que a gente chegou com o Monteiro Lobato, que o ministro Fux deu o presente de abrir uma audiência pública no seu gabinete sobre o Monteiro Lobato. E aí eu vejo, hoje meu filho está fazendo... com 23 anos aqui, e dentro da escola da UERJ, toda quadradinha lá, não, mas não cabe. Eu falei, tá bom. E onde é que você viu falar que tem audiência de conciliação no mandado constitucional, mandado de segurança constitucional, no Supremo Tribunal Federal? Não vai ter em lugar nenhum isso. Uma audiência que você chega lá, o senhor ministro, aí ele vai perguntar, o senhor quer fazer acordo? Isso não tem lugar nenhum. E foi o que aconteceu no caso do Fux. Então, a advocacia é um lugar de ousadia, é um lugar de bravos, é um lugar que todos a gente tem que ter sempre o exemplo do Sobral Pinto. E é isso que o Felipe Santa Cruz está fazendo agora na presidência do Conselho Federal, e também aqui Luciano Bandeira. E aí eu queria falar do Wilson Prudente, que o Jorginho me lembrou aqui. Wilson Prudente, a quem eu quero render todas as homenagens do Ministério Público brasileiro, foi um grande amigo, um grande militante do movimento negro e um grande procurador do trabalho também. Ele merece todas as nossas homenagens. Muita gente não sabe, mas eu tenho uma casa em Itaipu, aqui pertinho do Rio, 1 hora, e o Prudente morava lá em Itaipu. Então, todos os fins de semana a gente se reunia lá, debaixo do pé do cajueiro, e a gente combinava muitas estratégias a vida inteira. Com todas essas coisas, a gente conversou muito, e aí a gente chega na Comissão da Verdade da Escravidão. Chegou um ponto que, hoje está claro isso, naquela época não estava, para muita gente, mas para mim, olha, a ação afirmativa, a questão das cotas, e eu peguei isso fazendo vários amigos da corte. As pessoas não sabiam, todas as vezes. Hoje o pessoal acha, mas assim não está bem feito. Tá bom, então vai pensar como é que era para fazer antes do primeiro ter sido feito. É que nem o ovo de Colombo, né? É muito fácil você dizer depois que o cara bateu lá. Mas quando ninguém tinha feito amigo da corte nenhum, você juntar o movimento, as entidades do movimento negro, eu peguei procuração de 16 entidades do movimento negro para 2 ADIs, ações diretas de inconstitucionalidade, que jamais chegaram a ser julgadas, que foram das cotas da UERJ, e que toda vez que ia começar para ser julgada, o Frei Davi corria aqui, fazia um acordo, mudava a legislação, e aí o entendimento era que, na época, a mudança da legislação de origem fazia extinguir a ação. Então, 3 ações eu perdi, porque de julgar, de estrear no Supremo Tribunal Federal, porque não teve
foi extinta a ação, mas que foi muito importante em como fazer amigo da corte, que ninguém sabia naquela época. A gente também teve que aprender. O Prudente, inclusive, tem um caso... A primeira vez que nós ficamos, ficamos uma semana para que as entidades do movimento negro, a petição estava pronta, decidissem se ia dar procuração ou não ia. E eu não tinha nenhuma entidade, por isso que foi criado o IARA. E daí aquela, não vai dar, não vai dar, precisou o Prudente vir, ler a petição, aí foi lá se reunir com o Babalaô, Ivani, levou a tarde inteira, depois voltou e disse, não, a procuração vai chegar aí. Ficamos esperando até 7 horas da noite para, enfim, a procuração chegar da coisa. Aí depois falou, vamos fazer uma entidade que a gente não precisa perguntar mais ninguém. Agora é assim, 48 horas, quem quer vem junto e quem não quer não precisa vir. E aí os amigos da corte foram andando e aí ficou muito claro que a ação afirmativa ela é insuficiente para todo o horror da escravidão negra. Porque, afinal de contas, a gente está tratando de quê? Umas vagas na educação, umas vagas no emprego público, né? Isso é muito pouco para todo o horror da escravidão. E aí eu não aguentava mais discutir cota. E aí eu disse, e aqui eu sempre vi o Iedo Ferreira falando muito aqui no Rio de reparação da escravidão. Eu nunca quis me meter muito, porque você tem que separar cada assunto que você vai ver. E aí eu vi alguns trechos de exatamente desses comentários. Mas por que tem... você tem a Comissão da Verdade da Escravidão Negra, a Comissão da Verdade da Ditadura, que foram uns 20 e poucos anos, e tem todas as razões possíveis, e o sofrimento da população negra não tem nada, nem um pedido de desculpa. Quer do Estado, quer das classes dominantes, quer das esquerdas também, né, e que falam tanto do Estado, da defesa do Estado Democrático de Direito, mas parece que é um Estado Democrático de Direito que só lida com uma parcela da população. Esses outros, que são os mais pobres, que por acaso são os mais pretos, né, continuam aí do mesmo jeito do dia 14 de maio, lá do dia do pós-abolição. E aí nós, então, pensamos o seguinte, vamos fazer a Comissão da Verdade da Ditadura. Só que eu não achava que ia ser... Aí chamei o Prudente, chamei o Marcelo Dias, chamei a desembargadora Ivone Caetano, chamei o desembargador Paulo Rangel, chamei o Nilson Bruno, e como eu era vice-presidente da Comissão da Igualdade do Conselho Federal, a gente conseguiu um espacinho num auditório dentro da conferência de 99, de 50 pessoas, quando todos os auditórios da OAB eram de 700 pessoas aqui no Rio Centro, né, aquelas coisas grandiosas, o nosso era de 50 pessoas lá. E com isso a gente conseguiu fazer a proposta de Comissão da Verdade da Escravidão Negra, que foi acolhida pelo presidente Marcos Vinícius Furtado e que levou... que tinha sido o mesmo com que tinha sido o relator daquele evento de 99. Ele diz, a gente já fez isso aí antes. E aí, a Comissão da Verdade, ela começa... Aí fizemos uma metodologia onde ela respondia 3 perguntas. Onde, quando e como foi praticado o crime da escravidão e cuja a responsabilidade de reparação deveria recair sobre o Estado brasileiro, desde a época do Império até hoje. O Prudente diz assim, ele vai muito bem, obrigado, está muito bem, vivo e forte aí, o Estado brasileiro. A coroa portuguesa e a Igreja Católica. Por quê? E ainda lembrando Wilson Prudente, ele dizia o seguinte, ele que me ensinou, inclusive, a CISA e a meia-CISA, que eram impostos cobrados na chegada de cada africano escravizado legalmente,
e que era dividido entre a coroa portuguesa e a Igreja Católica. Então, eu fui chamando todos eles lá no meu escritório, o Prudente também, e aí, a partir daí, nós passamos a funcionar coletivamente. Foi redigida a metodologia, e aí, em pouco tempo, a gente estava tomando posse. Foi aprovada a metodologia, e logo a seguir, nós chamamos um monte de gente e fizemos a festa de posse. Tá aí, tem quem quiser ver vídeos, tem no canal da OAB, tem no meu canal de vídeo, @Humberto Adame, do YouTube, a gente tem lá todas essas coisas. Bem, e aí começamos a trabalhar. Aí uma galera queria o seguinte... 2014, né? Começou em 2014, né? 2014, para começar, final de 2014 é aprovada, a gente começa em 2015, e já para apresentar um relatório parcial. Só Silvio Almeida fazia parte, não, Humberto? Silvio Almeida fez parte da primeira gestão, até achei esses dias aí um vídeo dele, ele só fez parte da primeira gestão, e ele foi nomeado coordenador da Subcomissão de Meio Ambiente da OAB de São Paulo. Depois ela passou a ser comissão e foi nomeado o Simvaldo Barbosa, que está lá até hoje, junto com a falecida advogada Maria da Penha Guimarães, minha querida amiga também. E aí ela começou a espalhar. Bem, hoje eu estou há 3 gestões. 3 aqui. 3 gestões. Nós não conseguimos ainda, nem na OAB, colocar em todas as 27 estados. Então, tem 18 comissões estaduais. A penúltima foi a do Maranhão, depois teve a do Amapá, e foi agora... Né? Pela quantidade... Pois é, mas aí você tem que... Pois é, tem que indagar por que com um tema como esse, com tanto quilombo no Maranhão, só em 2020 é que a comissão se instala do Maranhão. E aí a OAB não tem assim, as pessoas, a Ivone era muito engraçada, mas os presidentes têm que fazer, mas o presidente da OAB você não dá ordem unida lá, tem que fazer, você tem que ir lá na sedução, no amor, olha, presidente, coisa e tal. Mas a OAB é essencialmente presidencial. E além disso, tem várias dificuldades. Por exemplo, Minas Gerais. O Marcos Vinícius, vem cá, Adame, vem cá, aqui o presidente de Minas Gerais, vamos botar a comissão aqui. São 840 municípios em Minas Gerais. É o estado que mais municípios tem. Aí você vai falar com o então presidente lá, o doutor Luiz Cláudio, ele diz assim, mas Adame, eu não tenho ninguém que trabalhe com essa temática. Não é possível. Aí você... não tinha mesmo. E aí disse, mas tudo bem, o Luiz Cláudio, quantos conselheiros você tem no seu conselho seccional? 120 ou 160. Isso é fácil. Bom. E quantos são os pretos? Preto é fácil, só tem um, lá o Daniel, que é advogado sindicalista. Falei, vamos começar com esse, porque esse sabe o que a gente está falando. E começou o doutor Daniel Dias Moura, que veio, Ricardo Almeida, meu colega de Colégio Marista de Brasília. E aí, bem, aí o Daniel fez um trabalho fantástico lá, sempre tentando cair para a questão do trabalho escravo, que foi outra confusão que eu me meti lá, por conta o meu? O sorriso? Eu acho que é o seu, Cecília. E está elogiando o sorriso lá, não é o meu. E aí, bem, na comissão de Minas Gerais, por conta do Ministério Público do Trabalho, dos auditores fiscais, de Unai, a questão do trabalho escravo, análogo à escravidão lá, é muito forte. Eles queriam, desde o início, partir para o trabalho escravo. Eu falei, espera um pouquinho, vamos falar primeiro de levantar essas pistas e provas da escravidão, e aí depois a gente não vai nem fazer agora
a reparação direta. Porque as iniciativas de reparação direto, as iniciativas de reparação que partiram, por exemplo, na Bahia, com o Fernando Conceição, na ida de 80, e em São Paulo, com a vereadora do PT, Claudete Alves, seguindo o movimento americano reparational. Ela foi na viagem do IVLP, International Visitor Leadership Program. Eu também fui aqui no consulado americano, um programa que muita gente já foi. E lá ela voltou seguindo o movimento reparational na década de 90. E aí ela faz uma iniciativa, mas aí coloca um valor de reparação. Ato contínuo, a conversa acabou. Tanto o Fernando Conceição, que colocou um valor em dólar, quanto da Claudete Vieira, ela fez uma representação ao Ministério Público Federal, é o procurador Soyame, procurador federal aqui, que está aqui no Rio agora, e aí ele acabou fazendo uma recomendação para a CPI. Ora, a CPI não precisa de recomendação. A CPI são as únicas pessoas que já têm tudo no âmbito do governo federal, já recomendar. O que a gente precisa é um ministério, eu sempre digo assim, precisa de um Ministério Público absurdamente sem nenhum tipo de campanha, uma coisa assim, ele diz assim, mas tem que ser seduzido, é uma outra palavra que sempre uso. Não, eu quero um Ministério Público para esse tempo que nem o leão da Receita Federal. Vai dever o leão da Receita Federal para ver a compreensão que ele tem para quem está devendo a Receita Federal. É nenhuma. Então, na questão racial, o Ministério Público ele tem um trabalho importantíssimo, porque é o que a gente está vendo aí. A dificuldade de você ter no balcão das delegacias, todas essas atividades, mesmo que a polícia, elas têm fiscalização no Ministério Público. Eu acabei de fazer uma proposta para a OAB, e por que não acontece? Você vê aí, todos os dias tem assassinato diário de policiais contra cidadãos brasileiros negros que não tem nenhuma apuração. O sujeito, como dizia a desembargadora Luz Linda, mata-se negros como frangos no meio da rua. Te interrompendo um pouco, Adame, é para isso que existe o MP Transforma. A gente debate muito isso. Por que que o Ministério Público não atua na fiscalização da polícia? Então, o MP Transforma, ele entrou justamente para pegar, fazer essa crítica, porque o MP não está cumprindo totalmente as suas funções constitucionais. Essa é uma delas, uma das principais, que é a fiscalização da polícia. A gente sabe que não acontece, né? Então, a gente atua nesse sentido. E eu queria te perguntar, então, de 2014 para cá, são praticamente 6 anos, né, de comissão, para você fazer um balanço aí das ações, até para as pessoas conhecerem, porque tem muita gente de dentro do Ministério Público que não conhece a comissão. E eu sei que tem um balanço muito positivo nesses 6 anos. Eu me cobro muito, eu acho que, na verdade, muita coisa ficou, e muita gente cobra mais. Você tem uma galera que quer, e é um legítimo movimento, que quer que se cobre a reparação da escravidão dos herdeiros, dos donos das fazendas escravocratas e dos negócios que tiveram lucro, o que não é muito fácil. Né? E que também você não vai... Mas tudo bem, você pode manter lá. Aconteceu nos Estados Unidos, aqui você tem negócios aí que foram fundados na base escravocrata. Bem, só que quando vai para o dia a dia é uma coisa mais difícil. A primeira coisa que eu estabeleci foi essas comissões estaduais e comissões de subseção, as que municipais. E isso tem sido o melhor dos resultados, porque as comissões estão trabalhando na reparação local. Elas têm trazido mais fácil. advogados novos. Eu cito sempre a de São João do Meriti, e tem lá o ilustre advogado Evandro Aleluia,
que depois que a gente fez a comissão lá, disse, mas qual é o feedback aqui que mudou? Ah, Dami, mudou muita coisa. Agora eu virei presidente de comissão, eu entrei no sistema OAB e a gente ganhou um espaço interno lá. Antes era só um bando de advogados para lá e para cá, e eles acoplaram. E aí é o que eu digo, o que é diferente o que a gente pensou inicialmente de um grande fundo, né, que deixamos para depois, e cada vez mais eu vejo deixar para depois. Porque olha, no meio dessa confusão, se eu falo lá, eu quero um fundo para tratar da reparação, o que é que vai acontecer? Ah, é? Peraí, depois, não vai chegar nunca, porque você está pandemia, 50 bilhões, num auxílio emergencial, o Paulo Guedes, onde é que você vai arranjar o dinheiro da reparação? Vai acabar a conversa no minuto seguinte. Então, eu tenho proposto isso, fazer várias pequenas reparações locais, e quando a gente for ver, ela vai estar muito grande. Mas isso é só uma proposta minha pessoal. A proposta inicial era fazer relatórios parciais, mas nesse meio tempo, a gente teve lá o impeachment da presidente Dilma. Então, todos os integrantes que eram ligados ao Partido dos Trabalhadores bateram as portas da comissão, foram embora e disseram, B golpista, fora Temer, e largaram para lá. Aí eu virei para o Frei Davi, virei para o doutor Ademir Silva, que é o presidente da comissão da OAB de Campinas, também entrou comigo, há 3 gestões lá. O que nós vamos fazer? Ele disse assim, nós vamos levar a comissão para frente. Esse pessoal esquece, primeiro está confundido com partido político, não é para fazer, especialmente aqui na OAB, o motivo da intervenção do Santa Cruz aqui, e que eu acabei acumulando a comissão nacional, que me deu um trabalho danado, com a estadual. E agora veio a do IAB, que a Rita Cortez soube, que a gente tinha, eu e o desembargador André Fontes, que era o presidente do Tribunal Regional Federal, contamos para ela, nós quase fomos expulsos do IAB há 20 anos atrás, porque fizemos uma comissão da igualdade racial lá, e colocamos na tal conferência de 99, uma confusão danada, e a gente acabou se afastando do IAB, ficamos só como membro. Falei, como é que é? Pois eu vou recriar essa comissão semana que vem, você vai ser o presidente e o André o vice. E estou lá eu como vice-presidente da 3ª comissão do IAB, e isso a gente fez um trabalho fantástico, que é um parecer que já está em 80 páginas, já foi aprovada na comissão, sobre aspectos jurídicos da reparação da escravidão. Eu vou ter uma live com a Rita Cortez, dia 24, e é nesse aspecto que eu acho que a gente pode fazer. Eu fiz 2 acordos de cooperação técnica do IARA, Instituto de Advocacia Racial, lá na época da Sandra Lia, sobre a investigação da desigualdade racial no mercado de trabalho. Eu queria propor renovar esses acordos de reparação, de cooperação técnica, seja com IARA, seja com a OAB, tem que ver o que os dirigentes máximos, a diretoria da OAB, se vai querer fazer ou não. Mas com o IARA, eu já posso garantir, e fazemos um acordo de cooperação técnica para tratar dos temas da reparação. Porque hoje, se a gente fosse entrar com uma inicial de reparação da escravidão aí, ia ser muito difícil. Eu acho que a gente precisa trabalhar com o Supremo é bem difícil, né? No contexto que a gente está ali. Mas é que o clima... Não, isso vai ser difícil de qualquer jeito. Mas o Iedo Ferreira tem dito o tempo todo. A reparação da escravidão, a escravidão é considerada um crime da história. É um crime de lesa humanidade. Ela é imprescritível. Ora, se ela é imprescritível, a gente tem que tratar da reparação. Tem que tratar de levantar isso e ver como é que ela pode se dar. Ela pode se dar por mais política pública, ela pode se dar por, pelo menos, a discussão das cotas, porque até hoje você ainda está aí com essa discussão. E as cotas são uma merrecazinha. Né? E você vê quando você sai agora, os cotistas da UERJ, eles estão se formando no doutorado, eu conheço vários. Tem cotista da UERJ que entrou perseguido, e a discussão era a Bolsa Permanência, e aí você vê os caras se formando em Harvard, se formando na UERJ, se formando
na USP, né, doutores. E essa galera está chegando aí para vir. Ela vem com uma outra cabeça. Eu digo, olha, eu sempre sou um mau exemplo, porque eu acho que a vida inteira eu trabalhei só com a advocacia e não era parte disso. Eles estão com uma outra pegada de profissionalismo, de não trabalhar de graça, de todo o trabalho que tem para o branco remunerado tem que ter para o preto também. Eu nem sempre fiz questão disso, a gente sempre teve um pouco de militância, mas eu acho muito importante essa pegada nova deles. Adame, mas a comissão também tem feito um trabalho interessante de reparação simbólica, sim, né? Que eu acho importante. Sim. Vocês fizeram com o Luiz temos resultados. Tudo você tem que ter resultado. Então, nossos resultados primeiro. Estabelecimento da comissão estadual em 18 seccionais. Aí, uma vai, volta mesmo, umas tem voo de galinha. Conforme o presidente local, isso anda mais. Mas nos municípios, isso tem sido muito importante, formar os núcleos aqui. Eu falei outro dia com vários locais em Minas Gerais, você tem em São Paulo, gente produzindo e trabalhando com isso lá. E surgindo muitos lugares. Primeiro, a questão dos 3.900 pares de orelha, que é uma coisa de Minas Gerais lá. Quem quiser procura no YouTube aí, o caso das 3.900 pares de orelhas, que é um pesquisador mineiro, que é o atual relator da Comissão de Minas Gerais, que descobriu, através do recibo, que foram pagos 83 quilos de ouro a um bandeirante. Eu não sei se é o Borba Gato. E ele teve que provar que ele tinha assassinado todos os quilombolas, que nem eram chamados de quilombolas na época. E aí ele tem um mapazinho e ele mostrou os 3.900 pares de orelhas de pessoas assassinadas. Em qual lugar da história do Brasil você tem isso? Em lugar nenhum. Ele já fez um mapa, tem um mapa lá, tem um vídeo lá, é o Tarcísio José Martins. E isso não aparece em lugar nenhum. Eu sempre digo assim, e se fossem judeus? Parava o mundo. Tinha um museu para fazer ajusta reconhecimento. A outra coisa é Esperança Garcia, com a professora Maria Sueli Rodrigues, quando presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB do Piauí. O presidente Santa Cruz citou no seu discurso de abertura lá a Maria Sueli e a Esperança Garcia. Só não disse que ela fez isso com a Comissão da Verdade da Escravidão Negra do Piauí e hoje ela é a secretária nacional. Eu até sugiro que vocês façam uma live com ela aqui, eu forneço os contatos, que ela acha que só funciona a justiça de transição da África do Sul, que esse direito que está aqui não vai resolver isso. E tem que ter o perdão. Mas eu não posso chegar para o movimento negro e desconhecer essas experiências, como do Fernando Conceição, das experiências brasileiras, outras mais. Então, imagina, você vai só falar da África do Sul, eu já apanho tanto, né? Enfim, eu acho. E o caso do Luiz Gama. O Luiz Gama, o Marcos Vinícius Furtado chamou para entregar uma placa reconhecendo o Luiz Gama como herói. E hoje eu recebi aqui o último livro da professora Lígia Ferreira. Eu também sugiro Lições de Resistência, artigos de Luiz Gama na imprensa de São Paulo e Rio de Janeiro. Outra pessoa que eu sugiro que vocês também chamem para uma live, Lígia Ferreira, que entregou os textos delas, por minha sugestão, para o Del Garcês, que... Travou, Adame. Caiu não, só travou um pouquinho. Vou continuar. Que fez a peça do Luiz Gama, que o Del Garcês juntou. Eu virei, Del Garcês, por que você não pega as poesias do Luiz Gama e começa a recitar? Isso lá no Troféu da Raça, da Universidade Zumbi dos Palmares, que é presidida pelo José Vicente, que hoje é o vice-presidente da Comissão da Verdade da Escravidão lá. Já há muitos anos que eu sou conselheiro lá da Universidade Zumbi dos Palmares e que está de pé lá e que trouxe muitas coisas. E aí o Del pegou, aceitou a sugestão
falou com a Lígia deu os textos e a peça está em cartaz há 5 anos. E só tem patrocínio da OAB. Né? Leva ele para aí. Leva ele para ir para o Ministério Público de todo o país, porque é, na verdade, a ressurreição de Luiz Gama, porque é a própria palavra do Luiz Gama. Então, e aí nós fomos entregar lá esse reconhecimento do Luiz Gama. Também tem um videozinho lá, o Silvio Almeida era o presidente do Instituto Luiz Gama, mas estava lá o Fábio Comparato. Eu conheci a história do Luiz Gama desde o Fábio Comparato, que numa das conferências nacionais, ele foi receber a medalha Rui Barbosa, que é a medalha mais importante da OAB. O Rui Barbosa disse que ele queimou os documentos, ele só queimou um pedacinho. Não foram muitos, não, e foi para não dar a reparação para os donos dos escravos, que queriam reparação pelos escravos que eles perderam. O Banco do Brasil afundou. Eu falei isso no dia que eu fui entrevistado lá pelo Lázaro Ramos, é uma das coisas, e naquele filme também, A Última Abolição. É uma das coisas que tem chamado muita atenção aí, e essa coisa que o Rui Barbosa queimou os documentos, que não tem... Não é verdade, ele queimou um pouco dos documentos, mas os que estavam no Ministério da Fazenda, né? Os que estavam... Ele era ministro da Fazenda. Muito pouca coisa. Aqui tem a casa de Rui Barbosa, eu tive lá, e tem muito. E não é isso que vai. Você tem até hoje fórum jogando fora documentos da escravidão. Nós tivemos em Barra Mansa outro dia aqui, no ano passado, estive lá com a desembargadora Ivone Caetano, montando uma comissão da OAB em Barra Mansa, Volta Redonda, Valença, são cidades aqui do sul do Rio de Janeiro, onde tem a história do Manuel Congo e da Mariana Crioula. E o Manuel Congo é o segundo herói negro do estado do Rio de Janeiro, por lei, e tem um memorial em Vassouras, é feriado em Mendes, e vai ser... e foi enforcado por uma insurreição em Pati do Alferes. Nós descobrimos esse livro. Cadê o livro? Não está aqui. O livro da OAB, não está aqui agora, de 80, que foi produzido pelo Duboc Pinot, e em 80, que é analisando o processo de decapitação do Manuel Congo. Aí fizemos agora um consórcio de subseções e que vão levar, com o aprendizado do caso da Esperança Garcia, vai levar para a Conferência Nacional da OAB exatamente o caso do Manuel Congo, e Manuel Congo vai para a Conferência Nacional da OAB e também a desembargadora ficou lá de levar com a Diretoria da Igualdade Racial a Mariana Crioula. Mas tem muito, em cada município tem um herói negro. Né? E o que eu gosto muito de falar é esse livro aqui, ó, que já nasceu esgotado, Quilombolas. Deixa eu ver aqui, que foi feito na parceria com... Está esgotado, lamentavelmente, mas pode escrever para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região e pedir lá aspectos políticos, jurídicos e políticos públicos decorrente à ADI 3239. A ADI 3239 levou 15 anos sendo julgado. Eu fui amigo da Corte Cunhara, um monte de gente foi. E aí, ela mudou o que até agora? Nada. E aí... Deve estar no último minuto, pelo que eu estou contando. Pois é, eu queria que você já... Pois essa questão do... Aí, momento. A questão dos quilombolas. Dos quilombolas. Quilombolas é importantíssimo. As 5 mil quilombolas, 5 mil comunidades quilombolas já reconhecidas pela Palmares. E o Ministério Público, por favor, ajude a tirar o presidente subjúdice da Palmares. Nós não tivemos ainda nenhuma iniciativa, aquele cidadão não pode ficar lá. Ele está subjúdice lá e uma fiscalização diária dos atos administrativos da Palmares. Ele está querendo apagar a história. Isso aí é uma boa mensagem para terminar para o Ministério Público, para que fique atento, né? Porque ele está não só um péssimo gestor, como está querendo apagar a nossa história.
Eu acho que tinha que ter assim, leitura diária dos atos de gestão da Fundação Palmares.